Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aos nossos vídeos e desde já agradecendo a vocês por assistirem, agradecer a vocês a quem compartilha, agradecer a quem dá o like a esse trabalho que é muito simples, mas é feito com muito carinho. E nós vamos para o segundo vídeo da série Guerra Fria, ou seja, Guerra Fria parte 2. E nós vamos dar continuidade aqui aos temas, né? E depois vocês, se quiserem, se gostam de estudar, vocês vão lá ou para os livros ou para a internet e vocês se aprofundam mais sobre cada item desse. Vamos continuar com o ano de 1961, que aconteceram coisas bem interessantes que deram uma rebolada nesse planeta, nesse mundo vasto que nós vivemos. Nós vamos falar sobre Yuri Gagarin. Alguns falam Yuri Gagarin, não é Gagarin, é Gagarin. Yuri Gagarin. Ele foi o representante soviético, foi o primeiro ser humano a ir até a órbita da Terra nas viagens espaciais. Tem um nome muito importante dentro desse movimento, digamos assim, espacial no planeta. Também em 1961 houve a construção do chamado Muro da Vergonha, ou seja, o Muro de Berlim, que dividia o mundo ocidental e o mundo oriental, ou seja, o mundo comunista do mundo capitalista no Ocidente. E Fidel Castro, finalmente, neste ano de 1961, ele se assume um marxista-leninista e joga exatamente o sistema comunista em Cuba e faz do país um reduto das ideologias socialistas e comunistas e se alia também à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1963 acontece algo que na época foi muito chocante para o mundo, que foi a morte, o assassinato do então presidente dos Estados Unidos, J.F. Kennedy. Em 1964, a China vai dando os seus passos, avançando e faz o seu primeiro teste nuclear neste ano de 1964. Vejam que esses países, esses grandes países, eles se mobilizaram exatamente durante a Guerra Fria, no sentido de viagens espaciais e sentido também ligados às guerras nucleares. Em 1966 e 1967, esses 2 anos, ocorreu a Revolução Cultural da China, já na época da administração do Mao Tse-tung. Em 1969, Richard Nixon assume o governo dos Estados Unidos da América e os mesmos Estados Unidos da América, na corrida espacial, envia a Apollo 11 até a Lua. E nós sabemos até hoje a repercussão e os comentários acima desse grande feito de ordem espacial. No ano de 1971, a República Popular da China entra na ONU, é aceita na ONU, a Organização das Nações Unidas. Porque desde a criação da República Popular da China, ela não foi aceita, na ONU por questões ideológicas, questões políticas, mas no ano de 1971, ou seja, há cerca de 52 anos, ela foi aceita, o Estado chinês foi aceito, aliás, e faz parte até hoje da Organização das Nações Unidas. Richard Nixon, em 1972, ou seja, 51 anos, viajou até o território chinês para organizar, para harmonizar as relações políticas, as relações diplomáticas e, consequentemente, financeiras, fazer um bom relacionamento entre a ponta Estados Unidos e China. Em 1973, há o golpe de Estado no território chileno, exatamente. Aconteceu aqui na América do Sul, no Chile, e, segundo os historiadores, esse golpe foi financiado pelo governo norte-americano. Em 1974, Richard Nixon finalmente abandona o governo para evitar
que fosse, entre aspas, vítima de impeachment, e também por causa do seu envolvimento no caso Watergate. Em 1975 chega ao fim a Guerra do Vietnã e também acontece no continente africano a independência de dois países, Moçambique e Angola. Em 1977, Jimmy Carter assume a presidência norte-americana. Em 1978 é assinado um acordo de paz entre os israelenses e os árabes, e esse acordo foi assinado em Camp David, nos Estados Unidos, com a intervenção do então presidente norte-americano Jimmy Carter. Em 1979 é assinado um acordo formal, amistoso, entre a República Popular da China e os Estados Unidos da América, para que as relações diplomáticas ficassem cada vez mais suaves, cada vez mais serenas entre os dois grandes países. Aconteceu também em 1979 a invasão do Afeganistão pelo governo soviético. Em 1980, ou seja, há 43 anos, é criado na Polônia, Europa, o Partido Solidariedade. Para quem viveu a época dos anos 80, via muito nos principais telejornais do país notícias em que versavam muito sobre os acontecimentos originados e gerados pelo Partido Solidariedade. E em 1981 acontece algo muito curioso no governo americano, que um ator de Hollywood se torna o homem mais poderoso do mundo naquela época. Isso aconteceu com Ronald Reagan. Ele, de ator norte-americano, entra na carreira política, entra na disputa presidencial e ganha as eleições dos Estados Unidos em 1981 e se torna presidente daquele país e um dos mais famosos, um dos mais conhecidos na história norte-americana. Nós vamos ficar por aqui, meus amigos. Nós vamos fazer o Guerra Fria 3, porque nós vamos falar, destrinchar também de coisas que aconteceram na União Soviética. Vocês vejam que nesse vídeo eu falei muito sobre os americanos. O próximo e último vídeo nós vamos falar muito sobre as coisas que aconteceram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para chegarmos até o fim do que foi a Guerra Fria, como ficou o mundo. Então, vocês vão ver, tem coisa muito interessante. Nós vamos falar muito sobre Mikhail Gorbachev, sobre Boris Yeltsin. Nós vamos falar sobre muito desse pessoal, desses homens que governaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até chegar à Rússia só, propriamente dita. Está contado, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, compartilhem, cliquem se gostarem e até o próximo vídeo, que será Guerra Fria 3. Esse assunto é de história, esse assunto é de geopolítica. Está contado, pessoal, e até o próximo vídeo.